O Brasil é o país que mais tem pessoas com depressão da América Latina. Imagine só, igreja. O Brasil é o país que tem mais pessoas depressivas de toda a América Latina. Os estudos apontam que no Brasil tem 11 milhões e 700 mil pessoas com depressão. Você sabe, para cada 100 mil pessoas no Brasil com depressão, só há 19 psicólogos. Pegando todas as pessoas depressivas do Brasil, dividindo para a quantidade de psicólogos no Brasil, dá uma média de cada 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes. Imagine só, hein? É como se o país, o mundo parece estar vivendo um hospício, né? Nunca se viu tantas pessoas depressivas como nos dias de hoje. E sem falar de pessoas doentes, enfermas, e principalmente, amada igreja, nosso meio cristão. Pastor, por que o senhor fala isso? O crente não vai ficar doente? A gente vai ter que morrer um dia. Aqueles que não têm morte natural, morte súbita, não é? Vai morrer ou de enfermidade, ou de acidente. A morte está aguardando cada um de nós, né, Jô? Agora como? Ninguém sabe. Ou o ser humano, ele tem uma morte súbita, né? Ou então enfermidade, infelizmente, vai ter que matar o corpo. Nós não sabemos. Mas como lidar com uma situação de enfermidade? É isso que eu quero despertar nesta noite. Como lidar com a depressão? Como lidar com uma questão de enfermidade? Igreja, nós estamos aqui, não é para tratar das coisas científicas, nós estamos aqui para falar das coisas espirituais. As questões científicas é tratado dentro de consultório, não é isso? Os médicos. Ou você acha que a medicina vai estudar as coisas espirituais? Vai? Não tem como. Não vai. A medicina não prova os milagres, as maravilhas do Senhor. Por isso que na igreja do Senhor, quando a gente vem à igreja, a gente trata das coisas do quê? Espirituais. Porque nós entendemos que nós somos partes espirituais. E se a gente esquecer que nós somos partes espirituais, a gente vai só estar aquela visão que nós só somos só físico, tudo é físico, e esquecemos do outro lado que nós somos, é a parte espiritual. Essa é a mais difícil de trabalhar, é difícil de lidar. Um psiquiatra, um psicólogo, um profissional de saúde não vai tratar um paciente dentro das dimensões espirituais, não vai. Pelo contrário, é proibido. Olha o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este o quê? A palavra está dizendo para a gente se conformar com esse mundo, é isso? O que o Espírito Santo está falando aqui? Para que nós não vos o quê? Conformeis. Com quê? Com a igreja. Para que nós não nos venhamos nos conformar com o que, Adriano? Com o mundo. Mundo, o que quer dizer mundo? Sistema. Quando a Bíblia está se referindo ao mundo, que é uma palavra que no grego vem cosmo, sistema. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é o mundo é do maligno.
o sistema é do maligno. E quando a palavra diz, não sede conformado com este mundo, não se conforme com este sistema, não se conforme com esse sistema, porque se nós não viemos nos conformar com esse sistema, amada igreja, nós passamos a estar desalinhando a nossa caminhada com Deus, a nossa fé. Então, mas sede transformado pela renovação do vosso quê? Algumas versões diz renovação da mente. O entendimento quer dizer mente. O entendimento está relacionado ao pensamento. Pensamento é espiritual, ou não? Pensamento é espiritual ou não é? Mas a Bíblia diz para que nós possamos ter a renovação da nossa mente, renovar a nossa mente. Mas como que eu renovo a minha mente? O que eu faço para que a minha mente esteja renovada? O processo é santificação. Santificação do corpo, santificação da mente. É um processo. Renovação da mente. Lembre que eu sempre falo que todos nós temos cérebro. O cérebro é uma massa cefálica. E esta massa cefálica, chamada cérebro, não pensa. Porque essa massa cefálica, chamado cérebro, é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. Como o cérebro e massa cefálica é físico, e os pensamentos não é físico, é espiritual, porque os pensamentos estão relacionados à nossa, o quê? Alma. A nossa mente está relacionada à nossa alma. A nossa alma é sentimento de alegria, de quê? De tristeza. Filipenses 4:8. Deixa eu terminar aqui ainda. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quê? De Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é para que a gente fique depressivo, é para que a gente fique doente, é para que a gente se conforme com este século. Qual é a vontade perfeita de Deus? Que nós venhamos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Não se conformar com esse sistema. Não se alinhar com esse sistema. Mas como, pastor? Nós vivemos deste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. A minha alma não faz parte deste mundo. Porém, eu estou vivendo neste mundo. Mas nós não vivemos espiritualmente mais nesse sistema. Esse sistema já não nos permite. Ele ficou pequeno para nós e o Senhor nos fez o quê? Grande diante desse sistema. Porque o povo de Deus, ele vai gradativamente crescendo espiritualmente. Cada vez que a gente se envolve com Deus, Deus se envolve com nós. O resultado e a soma de tudo isso, amada igreja, é crescimento espiritual, renovação da mente. Igreja, por que os consultórios psicológicos e os consultórios psiquiátricos estão superlotados de crentes? Eu quero te fazer uma pergunta.
Será que Jesus e os discípulos, se eles tivessem que viver na época de hoje, esses discípulos estariam precisando fazer tratamento psicológico, psiquiátrico? Eu nunca vi dizer que o evangelho do Senhor deixa alguém depressivo. O evangelho do Senhor deixa alguém com problema psiquiátrico. É renovação da mente, igreja. Pastor, mas o cristão pode ficar depressivo? Pode fazer tudo. Nós estamos sujeitos a tudo. Eu quero dizer para vocês, igreja, que nós temos que lutar dentro de nós. A dor dos outros é a dor dos outros, a nossa dor é a nossa dor. E eu tenho que se esforçar, procurar viver uma vida diante do Senhor, procurar alimentar mais a minha mente, renovar mais a minha mente, amada igreja, com oração, com envolvimento nas coisas do Senhor, com jejuns, com palavra, com louvor. Precisamos ter uma vida separada. É tanto que a Bíblia diz que tem que ter uma diferença entre quem serve a Deus e os que não servem. Mas essa diferença está dentro desse sistema maligno que está por aí. Nós não podemos mais fazer parte desse sistema. O Senhor já nos tirou desse sistema. A renovação da mente, eu preciso mentalmente aprender a desenvolver, a orar mentalmente. Desenvolve e tenha habilidades de desenvolver oração em espírito, louvor em espírito. Deus recebe o seu louvor em espírito, em pensamento, ou não? Ou você não pode louvar em pensamento? Pode ou não pode? Em espírito, você pode estar na mente. Em verdade te adoramos. Aí você vai desenvolvendo isso, igreja. Não vai sobrando espaço para as bobagens, para as besteiras, para os pensamentos maus. Sabe por quê? Porque você está renovando a sua mente. A sua mente está cada dia sendo transformada pelo Senhor. Não tem espaço, igreja. O problema vem. Sabe o que acontece? Qual é a sua reação? Não é você cair e ficar prostrado. É você orar. É o Senhor. É você recorrer à palavra de Deus. Senhor, as portas estão fechadas, mas eu creio que o Senhor vai abrir. Renova a tua mente, igreja. Ocupa a tua mente. Deixa a tua mente impregnada com as coisas de Deus. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, amada igreja, é impossível um cristão, igreja. Ah, mas por que que tem pastores cheios de depressão? Por que você sabia que o índice no Brasil de pastores que se suicidam chega a quase o número de 17 pastores anualmente? E ainda tem algumas linhas de pensamento que diz o seguinte: mas o pastor tirou sua própria vida, mas isso foi uma depressão, isso acontece, isso... A gente não pode estar tratando isso, amada igreja, como se algo que nós temos que se conformar com isso. Porque na hora que chegar a tua vez, você vai fazer a mesma coisa? Não, está repreendido em nome de Jesus. Pode pegar o microfone ali? Em nome de Jesus. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, pode mandar, viu, Júlia? Som. Aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 15, diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, o mal desse século, o mal deste mundo, o mal desse sistema, o Senhor Jesus, ele intercedeu por nós e pediu ao Pai que guardássemos disso. Não significa que o cristão vai ficar doente,
mas que esse sistema, que esse mundo, ele não tem o poder sobre nós, porque o próprio Pai está guardando. Que esse foi o pedido de Jesus, essa é uma oração sacerdotal do Senhor. Ele, como o sumo sacerdote, o sacerdote principal, ele intercedeu pelos discípulos e por todo aquele que crê em Cristo Jesus. Porque é através do nome de Jesus que nós vencemos as batalhas e também as lutas, os embates da vida. Então, bem provável que um cristão depressivo é uma coisa que acontece, pode, mas isso por questões de brecha, por alguma brecha que ele deu, alguma coisa que aconteceu, para que ocorresse isso. E enquanto essa brecha não for fechada, provavelmente ele vai permanecer dessa forma. E muitos chegam até se suicidar, tirar a própria vida por causa disso. Amém, muito obrigado. Aí, o que acontece? Provérbios 13:13. Todos aquele que despreza a palavra perecerá. Aí não lê mais Bíblia, só pega a Bíblia quando vai para a igreja. O que acontece com a vida espiritual de um crente que despreza a palavra? A sua vida espiritual, ela fica fragilizada, sem força, fraca, para combater esse sistema. Aí não lê Bíblia, só ora quando vem à igreja, não jejua, não se envolve com a obra do Senhor. O que vai acontecer com um cristão desse? Vai se definhando espiritualmente, morrendo espiritualmente, não reage, não tem como reagir nesse sistema. Pelo contrário, a pessoa que não está bem espiritualmente, logo ela constrói uma base de sustentação para se justificar. Vai sempre colocar a culpa em alguém. Vai sempre atribuir os seus problemas ao trem, alguém. Porque a fraqueza espiritual leva a vida de um cristão a ter os seus olhos espirituais uma miopia espiritual. Não consegue enxergar nada espiritual. Seus olhos fecharam. Por falta de alinhamento, por falta de busca, por falta de se conformar com o sistema. Inconscientemente, esta pessoa já está batendo de testa com a própria palavra de Deus. Não vos conformei, e acaba a se conformar. A vida está ruim, a vida não presta. Eu estou doente, estou com dor de cabeça, o problema para lá. É cavando a sua própria cova. Por quê? Porque não reage dentro de si. E nós, como cristão, cada um tem as suas lutas individuais. Então lute dentro de si. E diz lá olha lá o provérbio: o que despreza a palavra perecerá, mas quem teme o mandamento, quem teme será o quê? Galardoador, galardão, são os presentes, são a recompensa, porque aquele que honra o Senhor honra. É muito mais fácil estar chorando, se lamentando. É muito mais fácil, igreja, viver uma vida alinhado com o sistema. É mais fácil.
não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa ter compromisso com Deus, não precisa pagar um preço, porque está aliado com o sistema, é tudo fácil. Não tem cabeça que aguente. A questão é que quando nós cristãos não procuramos alimentar a nossa vida espiritual, sabe qual é a reação da nossa alma? Tristeza, tristeza e tristeza. Alma está relacionado sentimentos, tanto de alegria como de tristeza. Aí diz Filipenses 4:8. Trabalhe a sua mente. Trabalhe a sua mente. Mas pastor, eu não posso. Você já está assinando o seu atestado de derrota. Por que esta palavra sai tão forte da sua alma? Eu não posso. Eu não consigo. A vida está ruim. A vida não presta. Muitas das vezes você não fala com sua boca, mas a tua mente está falando para Deus isso. Será um candidato próximo a uma grande depressão. Agora vai ter força de ir para o médico, vai ter força de ir para o psicólogo, força para um psiquiatra, tem que trabalhar bastante, comprar remédio, cumprir seus tratamentos psiquiátricos, psicológicos, e vai lá. E nada disso vai levar a tua alma a ter uma renovação na mente em Cristo Jesus. É desesperador. A alma quando está abatida, a alma quando ela vai morrendo espiritualmente. Por quê? Desprezando. Tudo tem uma resposta, igreja. Estou aqui tratando com um povo de Deus em níveis espirituais. A Organização Mundial da Saúde chama-se a depressão o mal do século. O mal do século. Aí o pastor diz: pastor, eu tenho agenda já para o mês de junho, já está lotada. Olha, para junho, a agenda para atender já está lotada. Desespero, igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Pensai. Tudo bom aqui. Aí treinamos a nossa mente para pensar nada disso. Pense nas coisas honestas, nas coisas boas, pense nas coisas justas, pense nas coisas puras, nas coisas amáveis, tudo que é de boa fama. Aí não, a mente só pensa o que não presta. Quantas pessoas estão morrendo lentamente? A morte está começando aqui. Aqui. Porta de entrada para a alma. Porta de entrada para o corpo. O maior campo de batalha de um ser humano está aqui. Por isso que eu estou tentando despertar a cada um de vocês para que você lute aqui. É interno, eu não sei os teus problemas. Eu não sei a tua estrutura espiritual como é que está. Ou nós nos levantamos espiritualmente, ou vamos ser engolidos por isso aqui. Quantas doenças começam aqui?
A maior parte das enfermidades que está dentro de um corpo, isto é provado cientificamente, que começa onde? Na mente. Na mente. Isaías 14, 24. A Bíblia tem resposta para tudo. Aqui está o segredo para que a pessoa não entre nesse estágio de depressão. Pastor, o que tem levado uma pessoa a um estágio, a um patamar de depressão? Eu vou te falar. Mas vamos ler Isaías 14, 24. O 14, 24. 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei. Aqui tem mistérios. Aqui tem mistério de Deus. Não desligue a tua mente. Dá um pau aí para lá fora, para as preocupações. Dá um stop aí. Como penseis, assim se sucederá. E como determinei, assim o quê? Então, peraí. Eu sou o fruto daquilo que eu penso. Eu não vou. E vocês não vai. Além daquilo que você pensa. Nós somos a soma e o resultado daquilo que eu penso. Aqui está o segredo. Aqui está a porta de entrada. Quando nós não passamos a conhecer a palavra e colocar em prática esta palavra, nós somos candidatos fortíssimos para entrar no estado de depressão. Aqui está o mistério, igreja. Assim como penseis. Agora, observe uma coisa. Aqui não está falando de você falar, pensar. Assim como falais, não. Assim como o diabo, ele é onisciente? Não. O diabo jamais. Ele sabe o que nós estamos pensando. Você pode pensar qualquer besteira na tua mente, o diabo não sabe o que está pensando. Mas Deus sabe. A Bíblia diz: não vos entristeçais. Quem? Como o Espírito Santo, ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe o que a gente vai pensar até amanhã, ele se entristece com os pensamentos maus. O Espírito Santo, entristecido com o nosso espírito, o que é que vai acontecer com o nosso espírito? Alegria. Na hora que você entristece o Espírito Santo, o nosso espírito se arrebenta. Como a nossa alma, que nós somos alma vivente, estamos ligados ao Espírito, o que é que vai acontecer? A tristeza do Espírito transcende para a alma, trazendo sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins, a alma está afetada, isso vai refletir aonde? Na mente. Aí sim os neurônios vão trabalhar. E quando esses neurônios começam a trabalhar negativamente, o que vai acontecer com as células do nosso corpo? Elas serão desnorteadas.
automaticamente vem o quê? Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça é um sinal que alguma coisa no nosso corpo não está bem, não é verdade? Seja uma inflamação, uma infecção, uma preocupação na cabeça. Os pensamentos maus é capaz de desnortear as nossas células do corpo, causando doenças e dor no nosso corpo. Todas as pessoas que guardam mágoa no coração, essas pessoas são candidato próximo a adquirir uma doença incurável. Uma boa parte dos cânceres, não é todos, mas boa parte do câncer é oriundo de ódio no coração, de mágoa, de falta de perdão. Você sabe o que é, amada igreja? Uma pessoa carregada no coração, mágoa, rancor. A alma está ferida, a alma está doente, a alma vai transcender para o nosso cérebro, pensamento só mal, e aí você começa a desarticular toda a sua célula, desnortear, e a enfermidade está sendo gerada ali. O sistema imunológico da pessoa, Adriano, é atingido fatalmente na hora que você começa a pensar mal. Você já passou por isso? A sua cabeça só pensando, olha, pensando coisa ruim, pensando, vai trabalhando pensando, vai se conformando com esse século, a vida está ruim, porque fulano me magoou, porque fulano me maltratou, aí vai lá, aí olha o que diz a Bíblia, assim como pensei assim, você está projetando na mente, porque os pensamentos é espiritual. O Espírito Santo, sabendo o que nós estamos pensando, ele se entristece, o Espírito fica triste, transcende para a nossa alma transcende para o nosso cérebro, e o corpo, pá, recebe a pancada. Você nunca viu uma pessoa triste dando um sorriso? Você nunca viu uma pessoa amargurada com um sorriso no canto das orelhas? Você nunca viu uma pessoa amargurada para estar com uma fisionomia bonita? O rosto, ele passa a formosear, amada igreja, uma imagem do que está dentro, vai para o rosto da pessoa. O estado da pessoa já diz logo. Provérbio 15, 13. Justamente. Provérbio 15, 13. O coração alegre formoseia o quê? O rosto. Quando há alegria, o seu rosto transcende brilho. A pessoa está feliz, está, né? Está lá. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito o quê? Se abate. Como que eu vou lutar dentro de mim? Vou começar aqui. Assim como pensais, se sucederá. Vai lá, Isaías. Volta para Isaías. (14, 24). Como penseis, assim sucederá. E como determinei, assim o quê? Porque aí já é uma determinação. Ei, aí você já está o quê? Determinando. Palavra é semente. A palavra espiritual, a semente espiritual, e essa semente espiritual, ela é plantada no mundo espiritual. O que você está plantando no mundo espiritual? Você vai colher. Ei, a palavra espiritual, a palavra está sendo semeado no mundo espiritual.
A lei da semeadura. A pessoa colhe o que planta. E muitos estão plantando a semente mal. Eu não presto. Eu não consigo. Eu não tenho valor. Eu estou sem força. Eu não aguento. Eu vou desistir. Cada semente dessa, mais cedo ou mais tarde, vai colher. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Igreja. Todo ser humano que tem um problema, e este problema não consegue ser resolvido, o que é que esse problema vai levar a pessoa? Frustração. Não é, Jô? Você tem um problema, Jô, não consegue resolver, você está frustrado. Um ser humano frustrado porque não conseguiu resolver o problema, porque deixou o problema atropelar e, como um rolo compressor, passou por cima da pessoa, e você não saiu de baixo, você não lutou, você não vou vencer. Aí você vai pensar que não consegue. Besteira. É bíblico. Vai pensando. E vai acontecer. Problema não resolvido é um candidato próximo a um estágio chamado depressão. Pronto. Agora eu estou com depressão. Eu quero te fazer uma pergunta. Uma depressão é a carne que está com depressão? Carne tem depressão? Físico tem depressão? Olha, o meu pé está com depressão. O meu músculo está com depressão. A minha coluna está com depressão. Tem isso? A minha orelha está com depressão. Não existe depressão no corpo, igreja. O corpo é bombardeado pelas consequências da depressão, que a depressão está relacionada às questões emocionais. Depressão está relacionado às questões o quê? Emocional. A pergunta é: o fator emocional de uma pessoa está ligado a quê? Ao corpo. Olha, o músculo da perna está emocionado. O músculo aqui está triste. Existe isso? Porque as questões emocionais está correlacionado à alma. Porque a alma é a razão, é o sentimento de alegria, de tristeza, é o pensamento, é o QI. Nós somos alma vivente. Então as questões emocionais está relacionado o quê? Alma. Lógico que a alma está afetada, vai refletir em todo um processo mental, emocional, psicológico. A medicina vai começar a dar nomes. Não, você está aí, ó. Isso aí são as suas emoções, questões emocionais. Está muito preocupado. Teve uma. O padre estava até falando hoje da irmã Edla. A irmã Edla foi no médico, né? A irmã Edla, todo mundo sabe, a irmã Edla está fazendo um tratamento para o cabelo, né? E aí foi para o médico profissional. E aí o profissional tem que ouvir, né? O médico precisa ouvir a pessoa para fazer e montar um quebra-cabeça. E o médico especialista, quando você fala com ele, ele já sabe o problema qual é. Aí ele manda fazer exame só para testar,
não é? As questões científicas lá, uma comprovação científica. Aí começou a irmã Eva, não, porque eu trabalho não sei o quê, eu tenho que cuidar menino, vou para a igreja, mas cuida de... Aí que a irmã não para de jeito nenhum, né? Então o médico queria saber se chegou a questões de muita preocupação, muita emoção, porque as preocupações afetam a queda de cabelo. Olha, a preocupação afeta tanta coisa, meu irmão. As questões emocionais afetam tanta coisa. Mas lógico que a medicina vai dar nomes, né, a todas as consequências das preocupações. Aquilo que você pensa, você mexe com o seu organismo, você mexe com o seu fator da alma, não é? Aí o médico chama a alma de fator psicológico, fator psiquiátrico, né? Mas não vai alma, ele não vai dizer, olha, a tua alma é espiritual, não vai dizer isso. Porque a medicina precisa de uma comprovação científica. E como é que vai provar a questão do espírito, né? Então vai tratar sempre nas questões. Aí o que acontece? O fator emocional está ligado à alma. A alma está doente, a alma está batida, e aí o corpo vai sentir. Vai para o médico. E tem que ir para o médico. E é bom ir para o médico, porque Deus constitui os médicos para cuidar de nós. Mas eu estou tratando de algo no campo espiritual, para que nós não venhamos se conformar. Seja uma dorzinha simples de cabeça, uma dor mais grave. Aprenda a orar em você. Aprenda a repreender. Porque muitas das vezes, igreja, essa dorzinha que você acha que é normal, pode ser uma seta, a qual a Bíblia fala dos dardos inflamados, das setas que voam ao meio-dia. Pode ser uma seta espiritual. Você foi setado, mas você achou que aquilo ali foi algo normal. Mas quando é setado, é espiritual. Não vai atuar no teu espírito, porque teu espírito pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Mas o corpo pode pagar o preço por uma seta. A mesma coisa são essas enfermidades que dizem que agora é o mal do século, que é a depressão. Então você está passando um problema, o que você vai fazer, igreja? Transforma a tua mente. Não vai alimentar com coisas ruins, porque é bíblico isso. É bíblico isso. Oração, jejuns, alinhamento com Deus, fugir a cada dia do pecado, sua mente vai estar, vai. Ah, pastor, não é porque o Senhor. A dor quem sente é cada um de vocês. Se você deixar a tua mente bagunçar a sua vida, dizer para você que você não presta, dizer para você que você não tem, que Deus não existe para você, que Deus não responde, é cheio só de murmuração, está repreendido, não, Jesus, eu vou vencer. Eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou mudar as minhas palavras, vou mudar meus pensamentos, vou mudar minhas palavras, eu vou. Fique batendo na tecla, para você ver uma coisa, se logo você não consegue superar um monte de problema na sua vida. Seu corpo vai agradecer, seu bolso vai agradecer. Você será menos um em uma clínica psiquiátrica ou clínica psicológica. Comece a se envolver com as coisas do Senhor. Voltai para mim, eu voltarei para vós. Tá bom, igreja? Eu não quero dizer que a depressão o crente não pode ter. Eu estou dizendo que não pode se conformar. Não pode se conformar, que se entregar, já era. E nem Deus pode fazer, porque é bíblico. Se você, assim que você pensar, sucederá. Assim você determinar, vai acontecer. Porque Deus vai honrar a tua fé. Amém, igreja? Não deu tempo de falar hoje sobre a questão das enfermidades, que é um outro assunto. Vamos ver se na outra semana a gente fala.